Colossenses 2, de 16 a 23. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra de coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Meus irmãos, há um grande problema no relacionamento das pessoas, dos crentes, porque normalmente, comumente, as pessoas estão prontas a apontar o dedo. Olha lá o culpado. Me lembro uma vez um senhor da igreja, bem velhinho, ele morreu com 111 anos. Um rapaz tinha mexido com a moça, como se falava anteriormente, né? E aí ele foi à igreja e no meio do culto, quando o velhinho olhou para trás e viu que o rapaz estava lá, ele levantou: olha o dito cujo, segura ele, no meio do culto. Será que é necessário e será que é bom que hajamos desta maneira? Nós somos prontos para julgar e condenar. Isso não quer dizer que não possa haver julgamento, é necessário, porque as coisas erradas têm que ser tratadas. Os pecados devem ser confessados e Tiago diz que devemos confessar os nossos pecados para sermos curados. Pecado traz doença, tanto doença espiritual quanto doença material. Pecado faz mal e nós devemos confessar os nossos pecados e nos expormos para que nós sejamos tratados por Deus, para que sejamos curados e assim agora curados nós possamos continuar. No passado houve uma discussão muito grande a respeito de pena de morte. As pessoas questionavam: pena de morte é correto? Outros diziam: não, é muito bárbaro matar uma pessoa pelo crime. Mas aí então foram estudar e ver que na Bíblia, a Bíblia era a favor da pena de morte. Lá quando em Gênesis, logo depois do dilúvio, Deus disse: aquele que derramar o sangue deverá ter o seu sangue derramado. E aí então a gente vê que a Bíblia, lá em Gênesis 9:6, ela mostra que essa é uma decisão correta. No entanto, o que nós vimos é que sempre a autoridade de julgar ficou por conta das autoridades e não de pessoas. Qual é a diferença? A diferença é que quando uma autoridade julga, ela deve julgar sem um envolvimento emocional, sem um envolvimento de parentesco ou de amizade. Tanto é que quando o juiz vai julgar um caso, se ele for parente de alguém, ou se ele for chegado de alguém envolvido, seja do culpado ou da parte que está condenando, que está oferecendo a acusação, ele é tido como suspeito, ele não pode fazer o julgamento. Porque se a pessoa julga na sua emoção, ela vai colocar ali a emoção e às vezes ela é injusta. Autoridades são instituídas por Deus. Deus mandou que houvesse autoridades da igreja. Paulo, ele fala a respeito disso, também Pedro e os outros apóstolos, ensinando a igreja a respeitar as autoridades, dizendo que toda autoridade é instituída por Deus, até para castigar os ímpios. Deus, ele governa através das autoridades, e a gente vê então que durante o decorrer da história, muito erro se fez, inclusive com a autoridade julgando. Por exemplo, muitas mulheres foram queimadas como bruxas, sem ser bruxas, mas foram queimadas. Inocentes foram presos injustamente.
Quando Nero colocou fogo em Roma, muitos cristãos foram mortos, expostos ao terror nos estádios, porque condenados pela autoridade, porque Nero era que tinha queimado, e acusaram os crentes de terem colocado fogo na cidade. Por tantos esses erros, se torna complicado que houvesse então a pena de morte, porque morreria mais negros, pobres, pessoas de pouca influência, e aqueles que têm certa influência ou que têm dinheiro ficaria livre e alguém morreria no seu lugar. A questão é, erros da aplicação da pena de morte, eles são irreversíveis, porque quando erra e uma pessoa fica presa vários anos, pode mudar e soltá-lo, dar uma compensação financeira para ele, mas se a pena foi de morte, então não há compensação. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o direito de julgar. A quem é dado o direito de julgar? Quem deve ser julgado? Em que condições o cristão é passível de julgamento? Então, essas perguntas nós devemos fazer e responder. E o texto ele vai tratar de algumas dessas perguntas, respondendo primeiro, mostrando que ninguém pode julgar pretextando ser mais religioso ou ser muito religioso. Paulo diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida ou bebida, ou dia de festa ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O que é religião? A palavra religião, ela vem de duas outras palavras, que é religare, ou seja, é ligar de novo. Religioso é aquele que retorna para o braço do Pai, é aquele que Deus liga novamente a ele. É o homem ou mulher que estava distante e agora foi aproximado a Deus e agora começa a retomar a sua caminhada com Deus. A verdadeira religião, ela é marcada pelo temor a Deus. Ela é marcada pelo amor sincero a Deus acima de todas as coisas. A verdadeira religião também, ela é marcada pelo amor incondicional ao próximo, pelo desejo que o próximo seja bem tratado, bem acolhido, seja curado das suas dificuldades. Um verdadeiro religioso, ele não chama atenção para si mesmo. Ele vive para Cristo. Ele não busca glórias que possam destacar dos demais. O verdadeiro religioso não quer ser apontado. Olha que homem religioso. Ele o é. E isso faz dele uma pessoa cada vez mais simples e não mais exaltado. O verdadeiro religioso não busca honras pessoais. Ele deseja apenas agradar a Deus. A sua religiosidade é medida pela sua humildade, a sua disposição de servir, a sua dedicação à oração, também a sua disposição de se conformar à imagem de Cristo. O verdadeiro religioso sempre se sente como um devedor. Uma pessoa, por mais crente que ela seja, por mais santo que ela seja, por mais religioso que ela seja, quanto mais próximo de Deus, pecador essa pessoa vai sentir-se. Menos credora ela vai se sentir. Porque quanto mais perto de Deus, mais o seu pecado, mais a sua natureza terrena é ressaltada para que seja então tratado por Deus. E aí então, ela não vai querer alardear a sua fidelidade, mas ela vai querer dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. A religiosidade de uma pessoa é muitas vezes medida pelos seus atos externos. Ah, aquela pessoa é muito frequente à igreja, ela é dizimista, ela anda com a Bíblia na mão, as suas roupas são longas, compridas, cobrem o corpo todo. Olha como faz boas obras. Ela está sempre falando de Deus. Ou então, olha essa pessoa como ela é sofrida, perseguida porque ela é crente. Muitas pessoas gostam do título de religioso. Ser religioso dá status. O religioso é solicitado em momentos de angústia. Quando tem um momento de angústia, todo mundo sofrendo, aquela pessoa que é tida como mais religioso para ocupar a frente, para dirigir as orações. Então, também naqueles momentos onde as pessoas estão precisando de conselho, é aquele religioso que se destaca, que ele é chamado para aconselhar. O interesse em ser tido por religioso, essa pessoa, então, ela busca fazer aquilo que lhe dará mais cara de religioso. Ele vai querer fazer aparecer. E os maiores opositores de Jesus foram exatamente os religiosos. A religiosidade não é ruim.
ela deve ser verdadeira. Veja que ruim é a falsa religiosidade. Os religiosos da época de Jesus eram 3 grupos. Primeiro, os fariseus. Os fariseus nasceram naquele período entre Malaquias e Mateus, que a gente chama do tempo de silêncio, onde Deus não falava, onde Deus se calou e deixou o povo, então, viver um tempo na escuridão. Mas um grupo de pessoas, eles queriam voltar ao costume, voltar a servir a Deus, numa época que estava todo mundo se afastando, e aí então surgiram os fariseus. A vontade deles, inicial, parecia muito boa. No entanto, eles acabaram se denominando os separados, ou seja, os mais santos, os mais fiéis, aqueles que fazem mais do que todos os outros. E aí, quando chega Jesus, eles estão aí de modo rigorosíssimos para cumprir a tradição, para cumprir os costumes e as leis, muitas deles criadas por eles mesmos. Também haviam os saduceus. Saduceus era o grupo de religiosos, aqueles que ficavam no templo. Aqueles era a classe sacerdotal, juntamente com o sumo sacerdote. Então, aqueles que tinham a religião na mão. E o outro grupo eram os escribas. Lembrando que naquela época não tinha máquina de xerox, não tinha copiadora. E aí, então, era feita na mão. E por escrever e repetir várias vezes a escrita, eles se tornaram profundos conhecedores da Bíblia. Então, quando iam tratar de questões bíblicas, os escribas eram chamados. E eles funcionavam ali como os advogados da época, para citar a lei, aquilo que devia, o que não devia. Interessante ver que essas 3 classes de religiosos, eles estiveram sempre ao lado de Jesus. Você vê Jesus citando eles, já vê Mateus, Marcos, Lucas e João falando a respeito deles, porém, parece que eles nada aprenderam. Ou se aprenderam, não colocaram em prática. O problema é que a sua religiosidade os impediu de se verem como necessitados. Veja que eu estou falando da verdadeira religiosidade e da falsa. Porque a verdadeira faz o homem querer estar com Deus. A falsa faz o homem se sentir melhor, e então ele não precisa de Deus. E os religiosos da época, eles não achavam que precisavam de Jesus. Jesus os chamou de hipócritas, sepulcro caiado, raça de víboras e tantos outros adjetivos dessa natureza, mostrando que aquilo que eles faziam muitas vezes era só por hipocrisia. João Batista os mandou produzir frutos de arrependimento. A sua religiosidade aparente podia enganar a muitos, mas não enganaria o Senhor. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, alguns que eram dos fariseus que diziam-se convertidos, e eles estavam exigindo que os crentes daquela região se circuncidassem. E afirmavam que se eles não circuncidassem, eles não seriam salvos. Escrevendo aos Colossenses, Paulo cita aqui alguns dos pontos sobre os quais os religiosos se baseavam para julgar os crentes colossenses. Ele falava: ninguém vos julgue pela comida ou bebida. Eles se achavam superiores porque eles tinham uma dieta rigorosa. Eu posso comer isso, eu não posso comer aquilo. E aí, então, pelo fato de ter esse cuidado com a alimentação, ele dizia: mais o Tiago come outra coisa, mais o Vilmar come aquilo que não pode. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele tratou da carne que era sacrificada a ídolo. E Paulo disse o seguinte: carne é carne. Carne não muda em nada, a carne que é sacrificada ao ídolo e a carne que se compra em qualquer lugar é igual. Só que Paulo ele não proibiu a carne, ele só disse: irmãos, tomem cuidado, porque eu mesmo, para não servir de escândalo, eu prefiro então decidir não comer carne. Ou seja, o problema não está na carne, mas no mau exemplo que leva outras pessoas a pecar, que leva pessoas fracas então a julgar de maneira errada. Algumas carnes, elas tinham sido proibidas no Antigo Testamento. Falei isso até na escola dominical. No deserto, algumas coisas foram proibidas e nós entendemos que era uma questão de saúde. Quando Jesus Cristo vem, ele não proibiu nenhuma daqueles alimentos, ele incentivou o uso de comidas, ele não proibiu nenhum tipo de alimento para os seus discípulos. Então a igreja nascente não pesava sobre ela proibições de alimentação.
Jesus mesmo comeu de tudo que lhe foi servido e ainda disse que a comida, ela entra pela boca e depois é lançada fora. Que a comida, ela não contamina o homem, mas o que contamina o homem é aquilo que sai da sua boca. Então, se não há contaminação espiritual, baseada no tipo de alimento que uma pessoa come, então não há razão para julgar ninguém pelo alimento que ela ingere. Na visão recebida por Pedro, Pedro viu um monte de comidas e carnes que descia do céu num lençol, e aí o texto lá de Atos 10, 9 diz, levanta Pedro, mata e come. E assim mostra que Deus ele tirou a restrição de alimentos. No entanto, esses crentes daquele local de Colossenses, os colossenses, estavam julgando os crentes de Colossos, por quê? Porque eles estavam comendo os alimentos com a liberdade que o próprio Jesus Cristo lhes deu. Mas também diz aqui que estavam sendo julgados pelo dia de festa. Israel era um povo festeiro. O Israel recebeu a ordem de fazer se não me engano, eram 5 festas obrigatórias. E eles frequentavam essas festas, e essas festas tinham um caráter que a gente chama de mnemônico. Eles tinham o objetivo de fazer lembrar de Deus, que Deus ele requer a primazia, os primeiros frutos, a semente é ele que vai fazer produzir, quando colhe os primeiros frutos, quando acaba a colheita, ou seja, o povo fazia essas festas para lembrar de Deus, para não se esquecer que era Deus que fazia as coisas acontecerem. Jesus Cristo cumpriu todo o ritual do Antigo Testamento. As festas apontavam para Cristo, ele que é o nosso provedor. E os religiosos da época, mesmo os judeus convertidos, ainda permaneciam ligados no judaísmo e nas cerimônias. Vejam, irmãos, que nós corremos o risco de achar, porque nós somos mais frequentes do que outro, que temos algum privilégio. Devemos tomar cuidado com isso. É claro que os crentes devem ser presentes, que os crentes devem ser participativos, que os crentes devem cumprir o seu dever, mas isso não faz com que alguém seja melhor. Senão é o seguinte, a gente ia contar, Fátima, quantos anos você tem de igreja? 25. Dona Edith, quantos anos você tem na igreja? 22. Opa, Fátima está melhor do que... tem mais autoridade do que Edith. Mas e aí, quantos anos que a Rafaela tem na igreja? Tem uns 3 anos, né? Uns 2, 3 anos. Então... mas vocês estão melhor do que ela. Então, a quantidade de tempo na igreja não dá mais autoridade, dá mais responsabilidade. Porque vai se cobrar mais da Fátima, da Edith, do que quem está chegando. Porque quem está chegando ainda está aprendendo. E quem já estava na igreja, agora já é maduro, já a cobrança é maior. Os crentes não tinham no evangelho a base para continuarem com as festas e eles não eram acostumados àquilo e eles estavam exigindo que cumprisse aquele ritual. Falava aqui a respeito, estavam sendo julgados pela festa da lua nova e dos sábados. A festa da lua nova era uma festa que se fazia sempre no início dos meses. E os judeus faziam essas festas, eles tocavam trombetas, eles se abstiam de algumas atividades comerciais seculares, eles se abstiam de banquetes especiais e também eles visitavam os profetas, era uma espécie de trazer o povo para perto de Deus. Mas a questão do sábado é que é bem atual. Eu mesmo já fui julgado por pessoas da igreja adventista que se julgavam superiores, por quê? Porque eu não guardo o sábado. Se você conversar com eles, eles vão demonstrar essa superioridade por obedecerem ao preceito bíblico de guardar o sábado. É o mesmo jeito que a igreja cristã do Brasil, por exemplo, que ela prega que só vai para o céu quem for da igreja cristã do Brasil. Agora, outro dia, o líder, um dos líderes deles lá, veio falar a público dizendo, irmãos, nós temos que aprender que não só os membros da igreja cristã que vão para o céu, Deus também salvará de outras igrejas. Isso é novidade para eles, porque o que sempre pregaram foi isso. Então veja, aquela questão do orgulho por cumprir algum ritual. Me lembro quando eu trabalhava na congregação ali na 19 da expansão, algumas pessoas crentes passavam com sua Bíblia na mão e viravam a cara para não olhar para mim, que eu estava lá de terno e gravata na frente da igreja, sabia que era pastor, mas eles não me cumprimentavam. Por quê? Porque a nossa igreja, as mulheres cortavam o cabelo, usavam calça, então elas não cumprimentavam. É isso que está dizendo aqui.
É essa religiosidade, é essa tradição, são essas coisas que fazem pessoas julgar um outro se achando superior. É isso que está sendo tratado. Essa foi uma exigência na questão do sábado. Sábado é descanso. Não era para ser um dia da semana, é para ser um dia de descanso. E aí, então, quando veio para o nosso traduzido, ele foi transliterado, e aí, então, a gente vê, por exemplo, você não vê na Bíblia Deus exigindo de Noé, de Abraão, de Isaac, Jacó ou de Jó. Nós não vimos exigindo o sábado. Por quê? Porque eles eram homens que buscavam a Deus constantemente. Então Deus não quer que você o busque só um dia da semana. Ele quer ser buscado em todo o tempo, em espírito e em verdade. Então, quando foi exigido o dia do sábado para descanso, foi de uma época onde os homens eles tinham escravos e eles maltratavam tanto animais como os escravos, e foi exigido que desse um dia de descanso a eles. E um dia que até os patrões também deveriam parar e lembrar de Deus. Veja que no Novo Testamento, a gente fala lá em Hebreus que Jesus é o nosso descanso. E nós, então, vimos cumprido, assim como o Cordeiro Pascal se cumpriu em Cristo, nós vimos que Jesus, sendo o nosso descanso, isso se cumpriu nele. Quando Jesus, na sua morte e ressurreição, ele ressuscitou no domingo, e depois, você vai ver, no primeiro dia da semana Jesus apareceu. Na outra semana, no primeiro dia da semana, Jesus apareceu. Como Jesus ele apareceu não no sábado, mas no domingo, a igreja então agora passou a dedicar a Deus um culto de louvor o primeiro dia da semana, porque Jesus mesmo disse que ele quer o primeiro, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Então, se domingo é o primeiro dia da semana, nós vamos dedicar a ele o primeiro e não o último dia. Ele ressuscitou no domingo, nós vamos servi-lo no domingo. Ele apareceu no domingo, nós vamos servi-lo no domingo. E aí, então, mudou esse costume. Veja, ninguém pode julgar os outros por se achar muito religioso. A nossa religiosidade deve nos fazer cada vez mais tementes a Deus, mais conscientes da nossa pecaminosidade e mais dependentes da sua misericórdia. Sejamos religiosos, mas nunca falsos religiosos. Em segundo lugar, irmãos, nós vamos ver que ninguém pode julgar o outro pretextando ser mais santo que outro. Paulo disse: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. A pergunta 75 do Catecismo Maior diz: o que é santificação? A resposta é: santificação é a obra da graça de Deus, pela qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos são nesta vida, pela poderosa operação de seu Espírito, que aplica a morte e a ressurreição de Cristo, renovados no homem interior, segundo a imagem de Deus, tendo os germes do arrependimento que conduz à vida e de todas as outras graças salvadoras implantadas no coração deles. E tendo essas graças de tal forma exercitadas, aumentadas e fortalecidas, que eles morrem cada vez mais para o pecado e ressuscitam para a novidade de vida. Veja, irmãos, que a santidade, ela é fruto da ação de Deus. É o Espírito Santo que nos leva à santidade. Lá em Gálatas 5, versículo 25 e 26 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Veja que Paulo, quando ele fala aqui de andar no Espírito, ele fala aqui também de vanglória. O risco que tem alguém de se achar santo e aí então achar que é melhor do que o outro. Quando eu vejo a minha história, eu tendo sido filho de pastor, tendo sido criado na igreja, não tendo tido experiências pecaminosas lá fora, tidas como coisas piores,
Eu corri o risco de me tornar um pastor religioso. Um pastor que ia apontar o dedo e dizer, irmão, você fez isso pela sua fraqueza, você vai para o inferno, porque eu nunca fiz. E eu vejo, então, como que Deus é sábio no seu modo de ser, e Deus permitiu que, ao vir a Brasília, eu caísse em pecado. Eu fosse lá para o fundo do poço e eu clamasse pela misericórdia de Deus. E agora, quando eu olho para um pecador, para uma prostituta, para um homossexual, para um drogado, eu vejo assim, eu sou igual a ele. Eu preciso da graça de Deus igual a ele. Eu preciso pregar o evangelho, porque assim como Deus me salvou, também pode salvá-lo. Porque o religioso, ele não vê assim. O religioso diz, você vai para o inferno se você não largar o pecado. Mas o verdadeiro religioso, ele diz, eu também fui salvo. Eu quero que seja salvo. Por isso que está falando aqui para não ser dominado de vanglória, por se achar mais santo. Ele demonstra que pessoas poderiam se sentir superiores por ter alcançado um grau de santidade. Ser santo deve nos fazer mais humildes, deve nos fazer menor do que nós achamos que somos. Ser santo é uma cobrança. Lá no Antigo Testamento, e Pedro repete dizendo, sede santos como quem? Como o vosso Pai. Sede santos como Deus é santo. Será que alguém, Fátima, nesses anos de experiência cristã, você já viu alguém santo igual a Deus? Você tem esperança de ver alguém santo igual a Deus? Olha, é difícil que por mais que nós nos esforcemos, sempre nós vamos perceber que nós estamos numa corrida. Então, irmãos, o padrão de santidade exigido de nós é a santidade de Deus. Sede santos como o vosso Pai é santo. Sede santos como Deus. Então, se você não alcançou o padrão de Deus, você ainda está subindo a escada. Se você deu um passo no degrau de santidade, você ainda tem muitos a dar. Você não é melhor do que o outro que também está em crescimento. Se já possui um pouco de domínio próprio, você está dominando essa natureza, então você deve ser grato a Deus e se preparar para um novo desafio que virá. E você deve buscar a força do Espírito Santo. Paulo diz, ninguém se faça árbitro. Ser árbitro é ser juiz. Ninguém pode exigir para si a posição de juiz. Todo juiz o é por escolha de outro. Os juízes, os magistrados, eles são escolhidos para ocupar o cargo. Na caminhada, por exemplo, na igreja, o pastor no conselho ele é juiz. Mas vamos imaginar uma caminhada do pastor até ele se tornar juiz. Primeiro, ele tem que ser um crente. Ele tem que ser professo, batizado. Ele tem que ser mandado pela igreja, através do conselho, para o presbitério. Ele é examinado. Ele fica 5 anos. Ele é examinado depois de novo. Mais 1 ou 2 anos de licenciatura, ele é novamente examinado. Depois ele tem que ser escolhido por a igreja. Ele tem que ser empossado pela igreja. Só então, e eu já fiz as contas aí, leva cerca de 9 anos para que um jovem que quer ser pastor, até ele se tornar pastor. Então veja que para ser juiz, olha o tempo de preparação que ele tem para ocupar o cargo de juiz na igreja. O presbítero também, ele é juiz do conselho. Mas para ser presbítero, primeiro, ele tem que cumprir requisitos bíblicos. Ele precisa ser aprovado pelo conselho, ele é examinado pelo conselho, ele é escolhido pela igreja, que também o avalia. Então, ele é ordenado. Só então é que é dado a ele a autoridade de julgar. Então, veja, todo o juiz, ele é escolhido. O texto diz, ninguém se faça juiz. Então, eu não posso me fazer juiz do Vilmar. Eu, como pessoa, não posso ser juiz de ninguém. No conselho, o conselho se torna um tribunal para poder julgar a uma pessoa. E aí existem regras, existe direito à defesa, existem todas as regras, mas uma pessoa não pode chegar, eu quero ter o direito de julgar. Não pode. A pessoa ela tem que ser motivada corretamente. Aqui, a gente vê algumas motivações expostas por Paulo. Ele fala aqui da falsa humildade. Esses se mostram humildes e têm uma aparência de sabedoria. Muitas vezes baseado no tempo como membros da igreja, a sua humildade é falsa. Eu conheci um senhor que ele já morreu, ele sempre citava,
eu sou crente há 65 anos. Isso era como se fosse para ele algo que desse a ele autoridade maior do que os outros. Isso é uma falsa humildade, porque quando nós olhamos no nosso registro, dizendo, pela graça de Deus, eu sou crente há tantos anos. Deus não permitiu que eu desviasse, Deus não permitiu que eu caísse. A falsa humildade é desmascarada pela intenção de querer ser superior. Então, quando alguém diz, eu sou mais humilde daqui, opa, tem alguma coisa errada, porque o humilde ele não mostra, ele não se faz humilde. Jesus mesmo diz que ninguém que queira se exaltar vai ter alguma glória, porque a glória só tem quando outra pessoa reconhece o valor que você tem. Ou seja, quando você quer trazer isso para que os outros percebam, isso não é glória, isso é desonra. Então, é falsa humildade, porque você traz aquilo porque está querendo se exaltar. Paulo diz aqui também que esses que querem ser juiz são aqueles que cultuam anjos. Tem gente que, para se mostrar mais santo, diz que vê anjo. Ah, eu tive a visão de anjo. Deus me mandou, através de um anjo, fazer isso na igreja. Infelizmente, no meio pentecostal, isso é muito comum. São homens e mulheres que querem dizer que tiveram essa visão para poder se julgar mais importantes. No entanto, a Bíblia diz que homens e mulheres que viram anjos, eles foram escolhidos para missões. Gideão, Maria, Josué, Jacó, todos eles que encontraram anjos, eles tiveram uma tarefa para cumprir. Como outras pessoas não viram anjos. Então, esses que dizem que viram anjos, eles se julgam mais uma superioridade, uma espiritualidade elevada. E aí, então, se eu sou alguém superior, eu então vou ser líder, eu vou então decidir. O autor da carta aos Hebreus diz que, havendo Deus outrora falado, muitas vezes de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No Antigo Testamento, Deus várias vezes falou por visões, usou anjos, e fez isso para mostrar algo que iria acontecer ou para dar alguma tarefa. Mas é interessante que essas pessoas que viram anjos, elas morrer. A gente vê, por exemplo, alguns falam assim, eu vou morrer porque eu vi o Senhor. Mas a gente vê Paulo aqui também falando daqueles que dizem ter visões. Mas vejam, aqueles que tiveram visões no Antigo Testamento, isso não quer dizer muita coisa, não. É só crente que tem visão? Porque a gente vê, por exemplo, o caso de Abimeleque. A gente vê o caso de Faraó, de Nabucodonosor, de Belsazar. Homens que não eram crentes, homens que não eram tementes a Deus, mas falou com eles. E esta fala para eles foi fala que veio trazer responsabilidade ou mostrar que o castigo viria, mostrar um juízo de Deus. Então, ter visão não é prova de santidade ou de espiritualidade. Porque a gente vê, por exemplo, Balaão, que era um macumbeiro, Deus falou com ele. Ele teve uma visão de Deus. Então, Paulo combateu aqueles que dizem ser visionários e por isso se acham superiores. Aqueles que dizem ter visões não eram mais santos do que ninguém. Mas aqui Paulo diz um outro grupo que é infatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Pessoas que, sem motivo nenhum, julgam os outros, condenam os outros e criam fatos para julgar outros. E eles fazem isso pretextando, dizendo, mas eu quero proteger a vida do Vilmar, por isso que eu vou falar isso do Vilmar. Gente, é para proteger ele, para destruir o irmão? Veja, irmãos, que nós devemos fazer de tudo para tratar o irmão, nunca humilhar, nunca desmascarar na frente dos outros apenas para fazer mal. Pessoas que, para prejudicar outros, criam histórias e assim prejudicam a moral do outro e se escondem por trás dessa boa intenção. Estes santos, ao julgar os outros, eles prestam desserviço à igreja com essas suas atitudes. Paulo diz, eles não retêm a cabeça da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por juntas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus. Quando esses não dominam a sua língua venenosa, eles em vez de fazer bem, fazem mal, porque deveriam aconselhar, deveriam ajudar,
dar o seu ombro para essa caminhada, mas em vez disso, querem destruir. Porque o juiz é isso que faz, ele julga para condenar. Então ninguém pode julgar pretextando ser mais santo do que outro. Não podem julgar aqueles que foram escolhidos para ocupar, só pode julgar aqueles que foram escolhidos para ocupar cargos de autoridade. Ninguém pode se fazer juiz de outros. Julgar é algo que traz muita tristeza para o coração de quem julga. Todas as vezes que eu fui obrigado a fazer o papel de juiz e ter que julgar e disciplinar um membro, isso me trouxe uma tristeza enorme. Então, ter a responsabilidade de julgar nunca é fácil. Não queira você carregar esse peso. Mas, em último lugar, irmãos, ninguém pode julgar baseado em normas humanas. Paulo diz aqui, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo outro, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens? Veja, irmãos, que Paulo está falando aqui de querer julgar baseado em leis que são feitas por homens. Lá em Romanos 1, de 1 a 4, diz que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Veja, esses e outros textos mostram que nós, os crentes em Cristo, já foram condenados. Os nossos pecados já foram colocados em Cristo. Cristo já sofreu a condenação em nosso lugar. É crente todo aquele que descansa em Cristo e tem paz com Deus. Se Deus, o ofendido, decidiu perdoar, quem pode cancelar essa absolvição? Se Deus ele decidiu perdoar a Dona Edith, quem é que pode condená-la? É o que Paulo questiona em Romanos 8, 31 a 34. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é que pode cancelar a decisão de Deus de perdoar? Paulo inicia esse versículo com a partícula se. Aí que vem uma questão. Se aquele que diz ser crente, se ele não morreu para os rudimentos do mundo, se ele não morreu para os prazeres do mundo, se continua na prática dos pecados, ele está sujeito ao julgamento da igreja. Por quê? Porque ele, em vez de andar em santidade, ele está andando como qualquer outro perdido. A igreja tem que agir, se necessário, aplicar a disciplina, para que esse crente lembre que foi necessário Cristo morrer por ele para libertá-lo dessa condenação. Mas aqueles que morreram para tais rudimentos estão livres de qualquer julgamento de homens, porque as normas dos homens elas não vão condenar aquele que foi liberto por Deus. Paulo faz um questionamento. Por que vos sujeitais às ordenanças baseadas em preceitos e doutrinas dos homens? O cristão ele vive pelo amor de Cristo. Ele é livre em Cristo e ele caminha livremente rumo à santificação que é produzida pelo Espírito Santo. Se eu creio em Cristo, por que ir atrás de pode e não pode? Eu várias vezes já fui procurado por irmãos recém-convertidos, dizendo, pastor, e agora? Eu posso usar isso? Eu posso usar aquilo? Muitas pessoas, elas acham, elas veem na igreja presbiteriana um grande defeito. Porque a igreja presbiteriana não dá para o crente uma lista de coisas que ele tem que fazer para cumprir, uma lista de obrigação. Veja que se eu fizer uma lista de obrigação, por mais pesado e rigoroso que eu seja, se isso dependesse da sua permanência da igreja, você quisesse ficar na igreja, você ia fazer de tudo para cumprir. E ao cumprir essa tarefa, como que você se sentiria? Eu consegui, mas a Julie não conseguiu. Então, isso ia me fazer sentir mais superior do que a Julie. E como eu que criei essa tarefa, então ela seria uma tarefa humana, portanto, possível de ser completada. Mas, será que esse pode não pode, iria fazer bem à espiritualidade? Os religiosos da época de Jesus, eles não aceitaram a justiça de Cristo, por quê? Porque eles já eram justos aos seus próprios olhos. Vocês se lembram do rico, aquele jovem rico que veio conversar com Jesus? Quando Jesus falou para ele da obediência à lei, mas isso aí é de menos, essa lei aí eu cumpro desde criança. E ele estava querendo herdar a salvação. E herança só tem quem é nascido de Deus.
E Jesus, ele mostrou para aquele homem que precisava de algo mais, precisava depender de Cristo, e ele foi embora. Ele ficou triste pela sua própria riqueza, porque ele estava mais ligado a esse mundo do que a Deus. O pode e não pode que nós conhecemos hoje é como os usos e costumes criados por religiosos. E esses usos e costumes vão passando, não manuseie isto, não prove aquilo, é proibido isso. Ele mesmo já disse que isso com o uso se destrói. O que era proibido antigamente? Há um tempo atrás, tem uma novela de época passando na Globo, que mostrou, outro dia eu vi um negócio interessante, uma menina estava mastigando chiclete, o pai chegou e foi lá e arrancou, disse, menina, o que é isso? Você virou menina, você virou uma prostituta, você mastigando chiclete. Assim que o chiclete chegou dos Estados Unidos, então era proibido mastigar chiclete. Hoje nem vê nem as pessoas nem chupando chiclete mais, né? Nem mastigando. Há um tempo atrás era proibido mulher cortar o cabelo, rapar os pelos do sovaco, rapar os pelos da perna. Era proibido assistir televisão. O texto diz, tudo isso com o uso se destrói. E hoje a gente vê as pessoas, mesmo das igrejas que mais proibiam, hoje usam calça, cortam o cabelo, porque isso não vai fazer ninguém crescer em santidade. Porque vai fazer crescer em santidade é apenas a entrega ao Senhor. Eu quero viver para agradar o Senhor. Deus me deu vida, eu estava morto, eu quero viver para Ele. Essas coisas são normas que caem em desuso, elas têm a aparência de sabedoria, mas é apenas aparência. É certo que a gente tem que saber o que assistir. É certo que nós temos que saber o que vestir, porque a Bíblia fala a respeito da decência. Seja homem ou mulher, tem que vestir de maneira decente. Seja homem ou mulher, tem que saber o que assiste, o que vê, o que lê, porque senão ele pode encher o coração, encher a mente de coisas pecaminosas. Mas não é com proibição que você vai fazer alguém ser mais santo. Se não estivermos ligados a Cristo, e na sua lei do amor, a nossa espiritualidade vai ser vazia e improdutiva. Os antigos mosteiros, eles mostram que separar a pessoa do mundo e ficar escondida não tem efeito nenhum, porque os padres pecavam lá, presos, e o mundo lá fora, sem eles, pregando o evangelho, caiu na escuridão. Essas ordenanças humanas, elas provocam um culto a si mesmos. Eu vou querer aumentar a proibição para mostrar que eu sou melhor. Por conta da minha situação de perdi muito peso, eu estou na academia. E eu vejo lá o pessoal malhando, eu vejo aqueles caras que vão lá, eles colocam peso, estão lá. Aí depois que eles conseguem, sabe o que eles fazem? Põe mais peso. E aí falta estourar. E quando conseguem, eles fazem o quê, Leandro? Quando eles conseguem, com mais peso, ele faz o quê quando acaba? Eles aumentam o peso. Assim é também na vida, nas proibições. Quando as pessoas estão muito ligadas a proibições, quando eles conseguem cumprir aquelas, como o texto está dizendo, é culto de si mesmo, eles querem aumentar a proibição, que é para mostrar que eles podem mais. Ordenanças humanas, culto de si mesmo. Assim como os antigos fariseus, os crentes que seguem usos e costumes se apresentam como superiores dos outros. Isso pode demonstrar humildade, mas é falsa humildade, falsa. A verdadeira humildade faz o homem se achegar a Deus, faz o homem amar o próximo. A falsa humildade faz do homem um ser orgulhoso e altivo, distancia mais o homem de Deus e afasta o homem do próximo. Paulo usa aqui os ascetas. Os ascetas eram pessoas que na época anterior a Jesus começou esse grupo, eles cumpriam rituais rigorosíssimos. Exigências que eles tinham que fazer para mostrar que eles faziam parte da comunidade. No meio de algumas tribos africanas, eles tinham o costume de arrancar uma tira de couro das costas para mostrar que eram macho, que estavam prontos para ser homem, ia lá e tirava uma tira de couro, e aí mostrava que... Veja, do mesmo jeito, esses ascetas, eles mostravam, ficavam de joelhos em cima de coisas que machucavam, mas oravam lá até sangrar. É isso que a gente vê, por exemplo, quando católicos querem fazer uma penitência grande e vão andando de joelhos sangrando.
isso vem desse costume ascetas, e Paulo fala aqui desse rigor ascético, que ele mostra que isso não produz nada. A gente tem que tomar esse cuidado de não ter esse sentimento, de achar que eu estou me dedicando demais e aí eu tenho que cobrar do outro que faça igual a mim. Proibições só exaltam o poder do pecado e eles aumentam o desejo pelo pecado. O homem só vence a sensualidade por amar a Cristo e por desejar ser fiel a Ele. Proibições e leis não afastam o pecado e muito menos o crime. Irmãos, nesse estudo nós nos propomos a falar sobre o direito de julgar. Vimos algumas opções dadas pelo texto que mostram que não deve julgar e o que não deve ser a base para julgamento. Em primeiro lugar, nós vimos que ninguém pode julgar o outro pretextando ser mais religioso. Vimos, em segundo lugar, que ninguém pode julgar o outro pretextando ser mais santo. Vimos que ninguém pode julgar o outro baseado em normas humanas. Quando o conselho vai julgar uma pessoa, ele vê o que a Bíblia diz a respeito daquilo. Nós vamos na confissão de fé que é tirada da Bíblia. Nós vamos à nossa Constituição que traz os preceitos bíblicos. Ou seja, quem julga de fato é Deus. O que nós fazemos é aplicar a lei de Deus à pessoa que está sendo julgada. Se você não foi escolhido pela tua comunidade para ser um oficial, capacitado, preparado e tendo sido revestido por Deus com autoridade para julgar, não se faça juiz da vida alheia. Não julgue os outros, julga-te a ti mesmo. Cresça em santidade, pois esse é o dever de todos os crentes. Não traga para você essa responsabilidade baseada em suas concepções de si mesmo, de ser mais religioso ou santo do que os outros. Viva para agradar a Deus, em fidelidade, para não te colocar na situação de julgado. E quando souber de alguém que precisa ser julgado, confie essa pessoa às autoridades da igreja. Que nós saibamos, então, a julgar. Saibamos, então, a fazer da maneira correta, para que a igreja seja tratada, para que a igreja seja curada de seus pecados. Julgamento na igreja não é para condenação, é para tratamento, é para cura, é para santificação. Amém?